Eu escrevi um estudo essa tarde que eu quero compartilhar com vocês. O tema diz a liberdade que temos em Cristo. Amém? Gálatas 5:1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Pai, em nome de Jesus, eu oro mediante a Tua palavra e peço que o Senhor fale em cada coração conforme a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Eu já ministrei essa palavra, irmãos, em vários aspectos. Tem uma mensagem no YouTube que fala também sobre liberdade, tema do livro também. Só que hoje o Senhor me trouxe um entendimento maior, estudando, pesquisando, sobre essa liberdade que temos em Cristo. Onde a Bíblia nos fala aqui que Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. A liberdade que Cristo nos dá não tem mentira nela. Ela é uma liberdade plena. As palavras do apóstolo Paulo aqui aos irmãos em Gálatas, nos dá um sentimento de liberdade plena, sem medo, sem temor. Temor que eu digo das coisas do mal contra a nossa vida, mas tendo somente o temor a Deus. Mas que liberdade é essa, irmãos? Nós precisamos pensar. Que liberdade é essa que nós temos em Cristo e que muitas vezes a gente não entende? Para nós compreendermos isso, nós precisamos entender o motivo pelo qual Paulo escreveu. Eu comecei a pensar isso, comecei a pesquisar sobre isso, estudar sobre isso. Eu falei, tem que ter um motivo. Então, para muitos estudiosos, irmãos, eles entendem que a epístola de Gálatas, que é o 9º livro do Novo Testamento, e também é uma das 13 cartas do apóstolo Paulo, eles acreditam que foi a primeira que ele escreveu, por sinal. Ela foi endereçada aos irmãos que viviam na região norte da galáxia, que era a antiga Anatólia, província de um lugar chamado Yozgat, hoje é a atual Turquia, para a gente entender. Então, Paulo teria escrevido para esses irmãos. Entre os cristãos que habitavam nessa região, havia também um povo celta. Talvez você já ouviu falar do povo celta. Mais ao norte, E esse povo também era chamado de Gálatas. Esse povo ali, dessa região. Existem sim controvérsias, Existem controvérsias da data que Paulo pode ter escrito essa epístola, pode ser no ano 48 ou 49, ou até mesmo 54 a 55 depois de Cristo. E por que isso tem a ver com que a gente entenda a mensagem? Porque quando a gente compreende o ano que ele escreveu, o lugar para quem ele escreveu, a região, a gente vai e faz uma pesquisa de como aquele povo vivia, como era naquela época, como era a cultura do povo, e a gente começa a entender o que Paulo queria falar para eles, e claro, nos serve até o dia de hoje para todos nós. Mas o que Paulo estava enxergando? Então, todos os indícios dos estudos levam que Paulo, ele escreveu essa carta para combater os falsos ensinos que estava sendo pregado naquele lugar, naquela região. E os falsos mestres estavam ensinando, irmãos, um falso evangelho que dizia aos cristãos que a fé em Cristo não era suficiente, que os cristãos, convertidos ali, os gentios, precisavam seguir as leis dos judeus e se circuncidarem, serem circuncidados, mantendo também os seus ritos e tradições. Ou seja, quando Paulo escreve, estejam, pois, firmados na liberdade com que Cristo nos libertou, e ele diz, não tornei-vos a vos colocar debaixo do jugo da escravidão, ele não está falando só do pecado. Ele vai explicar depois que a lei para muito era um jugo. E aquele povo ali estava querendo viver como judeu, sem ser judeu, sendo circuncidado, guardando os ritos que era e é do povo judeu de guardar. Então os falsos mestres ensinavam que se eles não praticassem as obras da lei judaica, eles não seriam salvos, mesmo que eles professassem crer em Cristo. No qual, no capítulo 6, por exemplo, da Epístola aos Gálatas, Paulo ele dá uma resposta bem contundente
sobre a lei e a circuncisão, ensinando para eles que a salvação é somente por meio de Cristo. Então, veja lá, Gálatas capítulo 6, versículo 11 ao 12, o que diz, ó: vede com que grandes letras vos escrevi, por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Aí a gente começa a entender mais uma coisa aí. Os cristãos e os mestres e os pastores daquelas igrejas, alguns que chegaram, começaram a facilitar o evangelho ou a forma de seguir a Deus para aqueles novos convertidos. Por quê, irmãos? Qual que é a primeira coisa? Antes de você pensar em qualquer perseguição que houve na igreja pelos romanos, nós devemos pensar na perseguição aos cristãos pelos judeus, cujo próprio Paulo era dos primeiros perseguidores ferrenhos, né? Que saía atrás dos cristãos. Então os judeus nessa época também perseguiam os cristãos que se convertiam, dando aquilo como seita, assim como crucificaram a Cristo. E aí, alguns falsos mestres começaram a querer dar um jeitinho. Olha, não, tudo bem, nós cremos em Cristo como Filho de Deus, mas Cristo sendo judeu, nós devemos guardar as tradições judaicas, nós devemos guardar a lei, nós devemos circuncidar também. E por isso que nas 3 epístolas de Paulo, ele vai falar muito de fé em Deus, de ser salvo pela fé, de não circuncidar, a questão da lei. Porque o povo queria misturar o evangelho. Hoje a gente talvez veja coisas parecidas na igreja, né? E tipo os quais fica bem entendido no texto que os falsos mestres ensinavam, um falso evangelho. Para quê? Para que eles não fossem perseguidos por ser cristão, por causa da cruz. Então, seguindo os ritos, quer dizer, fazendo o que os judeus faziam, ia passar essa impressão de boas pessoas, né? Diante dos judeus, a gente crê em Jesus, né? Mas a gente acredita no que é lei. E quando eles faziam isso, eles deixavam de acreditar que a salvação, ela vem somente por Cristo. E aí, irmãos, eles passavam uma falsa liberdade em ser cristão. Isso acontece até nos nossos dias. Quantas igrejas ou pessoas passam uma falsa liberdade em ser cristão? Ou seja, muitas pessoas querem pregar o evangelho, mas não quer ser confrontado pela verdade do evangelho. Muitos pastores querem ter igrejas adequadas. Olha, nós temos que adequar a nossa igreja igual a da outra, porque essa é a moda. As igrejas estão voltando às tradições porque é a moda. Não, irmão, não existe moda em ser cristão. É o evangelho, é o poder de Deus. Ele é a via de regra para a nossa vida. Então fica muito bem entendido que eles queriam passar uma falsa imagem. Quando, né, o próprio apóstolo Paulo dizia, em Filipenses 1:21, ele diz que para ele o viver é Cristo, morrer é ganho. Então ele queria ensinar, a questão é a seguinte: eu já estou livre com Cristo. Seja dentro de uma delegacia, seja lá fora pregando, Paulo queria dizer, eu me sinto livre, acabou. Entende o pensamento que Paulo tinha? Aquele pensamento de Paulo louvando lá em Atos 16, estando preso, junto com Silas naquela prisão. Ele preso, deram um louvor, né, amarrado ali no cárcere, cantaram um louvor de tal maneira que abalou ali as estruturas do cárcere, irmãos. Às vezes os cristãos de hoje, se estiver passando por um problema que for muito forte na nossa vida, a gente já se abala, ao ponto de não conseguir cantar um louvor, de não conseguir louvar a Deus, de não conseguir ser fiel a Deus. Mas Paulo não, ele fala, ele já se sentia tão livre que acontecesse o que acontecer, ele não era abalado, ele ministrava de forma que com que o louvor que ele louvava a Deus abalava as estruturas do inferno. Então assim, ele não se sentia preso, ele se sentia livre em qualquer lugar. Hoje as pessoas procuram liberdade, mesmo sendo crente, procura aceitação, uma coisa que a gente faz muito errado, como pastor também já fiz, e
e hoje eu tenho um entendimento melhor, sabe? No começo do seu ministério você vive, será que os pastores vão entender o meu chamado? Será que a pessoa vai entender o jeito que eu prego? Será que a pessoa... A gente quer a aceitação das pessoas. A gente pensar que eu estou tendo essa liberdade, quando nós já devíamos nos sentir livres em Cristo Jesus, para ensinar o Evangelho da verdade que nós recebemos. Então, na carta aos Gálatas, irmãos, assim como nas outras que Paulo escreveu, Paulo ensina que a obra redentora que Cristo nos dá, a obra redentora que Cristo nos dá é a salvação mediante a graça. Ou seja, Paulo ensina que Cristo nos libertou para nós sermos verdadeiramente livres, e não tem outra, como diz, outra psicologia, filosofia, seja lá logia, que queiram criar para determinar a forma que nós temos salvação. Não tem outros métodos, não tem outros meios. Então lá em Gálatas 5, do 1 ao 3, ele vai e diz assim, ó, Gálatas 5, do 1 ao 3, ele diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu li agora há pouco 1 e o 2, agora direto. Ó. E não tornei-vos a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Isso aqui serve para pecado? Serve. Paulo está falando da servidão da lei, mas também serve para a velha vida, para a velha religião. Aqui no caso a religião de muitos povos eram judeus. A lei era judaica. Mas quantas pessoas aceitam Jesus, vêm para a igreja, a pessoa era de outra religião, que cultuava outros deuses, e essas pessoas, de vez em quando, quer dar uma misturada na coisa, de vez em quando quer voltar para aquelas tradições que eles tinham outrora. Não tem como, irmão, servir a Deus e cultuávamos por religiões do passado. Não tem jeito. Se a pessoa no passado, ele cultuava um monte de Deus, seja ele lá qual for, não vou gastar tempo aqui para falar o nome de Deus, mas enfim. E aí ele está na igreja e ele mantém, sabe, algumas coisinhas que ele ainda acredita. Cristo nos libertou para sermos de fato livres. É bem que eu estou enfermo, mas esse problema não está resolvendo. Se eu ir lá, em tal benzendeira, ela vai passar uma arruda em mim, não é assim? Tem gente que quer voltar para as tradições. O coração não está livre com Cristo. Se eu ir lá no curandeiro tal, ele vai resolver. Se eu ir lá no padre fulano, no ciclano, de vez em quando ele quer voltar para a religiãozinha dele antiga, esquecendo que Cristo é quem nos libertou. Sabe, pastor, mas é porque fizeram um mal contra a minha vida, colocaram a gente ouve muitos crentes falar, colocaram meu nome na boca do sapo e costurou. Aí a pessoa pensa assim, que se ele, né, não ir na ribanceira, na curva do rio, na encruzilhada, descosturar, fazer uma oração forte, alguma coisa para os demônios cair, não vai resolver. Ele está naquelas tradições religiosas que ele tinha no passado. Quando ele esquece que a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, nome dado para a salvação, cujo todo ele se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando a Bíblia diz que Jesus ensinou, em meu nome curarão enfermos, curarão e expulsarão demônios, tudo no nome de Jesus. Mas hoje não. Hoje a igreja quer dar mais um jeitinho. Olha, no nome de Jesus o povo não acredita muito. A gente tem que ter alguma coisa para eles acreditarem. É por isso que a igreja vai ficando cada vez mais do jeito que está. Porque a gente vai colocando o nome de Jesus de lado e vai trazendo algumas coisas que o povo quer para acreditar. E eu sempre digo, existem as exceções. Mas parece que as coisas vão virando regra no meio da igreja. Porque facilita mais, porque enche mais, porque o povo procura mais. E o povo, o ser humano, irmãos, ele sempre se voltou para a idolatria. É só pensar no deserto, quando Moisés foi orar 40 dias. Já procuraram o Arão e falaram, Arão, o negócio é o seguinte, né? Deus está, a gente até ouviu em outras palavras, né? Deus falando com Moisés, é a voz de Deus, Moisés está, mas será que ele não morreu não, né? Será que ele não morreu, não vai voltar mais, que afinal de contas falando com Deus? E a gente aqui?
com coisa que Deus faz alguma coisa na nossa vida e larga pela metade, né? Com coisa que Deus fosse um Deus infiel, que não nos amasse, não cuidasse de nós, e aí o povo fez ali um bezerro de ouro. E o ser humano, irmãos, nós temos que entender que ele volta muito fácil para tradições. Muito, muito, muito fácil. A gente vê, não é que a gente vê a virada de ano, é a época mais que o povo fala de tradição, né? Pula não sei quantas ondas para ter não sei o quê. A mulher usa lingerie, não sei quantas cores, cada um é para uma coisa. Você nunca viu essas coisas, né? Falar no final do ano, né? Só eu que já vi falar. Então, se você quer dizer, não tem nada a ver se a pessoa está vestida de branco, de amarelo, estou dizendo, tem pessoas que acreditam, entendeu? Não é essa pessoa vai estar muito, porque não tem nem jeito, porque antigamente era só o branco, não era? Antigamente era só passar de branco, tá todo mundo branquinho na igreja, parecia a igreja que já ia para o céu, aleluia, todo mundo de branco. Mas hoje não, hoje você não pode passar só de branco, o branco é paz, mas você passar de amarelo é riqueza e não sei mais o que. Hoje virou um colorido que não dá nem para julgar, porque todas as cores já usaram. Então às vezes a gente está na cor, mas a gente nem está lembrando daquilo, porque a gente está numa cor que deu na telha e a gente vestiu. Mas tem gente que não, tem gente que está naquela cor, tendo aquela fé, né? Tendo a fé na mega da virada. A mega da virada é meio milhão, né? Como diz? Meio milhão não, né? Meio bilhão. 500 milhões é meio bilhão, né? Meio bilhão é dinheiro, hein? Tem gente que ficou doido, eu nem sei quem ganhou ou não. Mas tem gente que fala, é a solução. Todo fim de ano tem alguém tentando se solucionar. Né? Aí as pessoas vão indo às tradições. E em quem que a gente deposita a nossa confiança, irmãos, de liberdade? Então Paulo, ele ensina que a liberdade, que nós temos em Cristo, né, nos livra do jugo da lei. E depois de salvos por Cristo, irmão, nós não devemos voltar para o jugo da escravidão da lei, pela qual os judeus tinham que se circuncidar, mas não gentios se alcançar a fé mediante a liberdade que recebemos pela obra redentora na cruz. Assim, não só o pecado, mas também a lei se torna um jugo na vida de todo aquele que já foi salvo por Cristo e novamente fica se submetendo a velhos ritos e costumes. Cristo já libertou, mas a pessoa não tem paciência, ela se submete a ritos e costumes como o povo de Gálatas estava fazendo. E Paulo lutando contra aquilo. Para ensinar um evangelho verdadeiro, um evangelho pleno. Mas muitos falsos apóstolos, falsos mestres, né, a Bíblia diz, que se levantavam para ensinar coisas erradas no meio da igreja. Porque em Cristo nós andamos, a Bíblia diz, Paulo ensinou que em Cristo nós andamos em espírito. E quem anda em espírito não faz a vontade da carne. Está lá em Gálatas 5,18. Olha o que diz lá, Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito, irmão, não está debaixo da lei. Ah, pastor, mas eu ouvi falar na religião do meu primo, do fulano, que eles ainda guardam uma coisinha ou outra da lei. Porque não está sendo guiado pelo Espírito, é isso que a Bíblia está dizendo. Pastor, mas não é pecado? Vou te explicar já. Porque olha o que ele diz, a carta aos Gálatas nos ensina também que Cristo nos liberta dos ritos e tradições, e com ele andamos e somos guiados pelo Espírito. É isso que o Evangelho da graça de Cristo nos ensina, que somos livres não para vivermos em pecados, mas não necessitamos de ritos ou algo mais para sermos salvos. Necessitamos crer em Cristo e andarmos pela fé na sua perfeita vontade. O Espírito nos guia à sua vontade e nele nós somos livres. Então precisamos entender uma coisa: a liberdade que Cristo nos dá não é libertinagem,
nós somos livres e guiados pelo Espírito, pelo Evangelho da graça de Cristo, não para vivermos em pecado, mas não necessitamos de ritos ou algo mais. Sabe aquela questão do algo mais? Ah, pastor, mas as pessoas fazem e conseguem tanta coisa, irmãos. Não vá pelo que as pessoas conquistam ou conseguem. Eu já ensinei isso. Porque você vai ver pessoa que recebe cura em tanto lugar que nem serve ao Deus vivo. Ou você não vê? Pessoal, eu recebi. Você vai ver pessoa que falou que recebeu uma prosperidade, uma bênção. Você vai ver pessoas falar que recebeu isso ou aquilo, talvez foi até liberta em religiões que nem creem em Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias se levantariam falsos cristos que fariam sinais e prodígios e maravilhas, só que seriam sinais e prodígios da mentira. Então não é se uma pessoa só é porque ela recebeu algo que tem que ser a nossa conduta de vida, de fé em Cristo. É naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós devemos viver pelo que a Bíblia nos ensina. Porque toda boa dádiva e graça, ela provém de Deus. Na verdade, toda pessoa quando recebe um milagre, uma bênção, ela deveria acreditar a Deus. Ela não deveria acreditar ao seu sacrifício. Por exemplo, pastor, eu fui curado porque eu dei as 7 voltas de Jericó na volta do banco da igreja. Foi só por isso que Jesus me curou. Quer dizer que o seu sacrifício é maior do que o de Jesus? É isso que eu entendo que as pessoas fazem. Eu sei, irmãos, que pregando isso, como diz o ditador, 80% das igrejas já me cancelam nas agendas, mas não estou nem aí para isso. Eu tenho que pregar aquilo que Cristo me ensina. Mas não é? Parece que os nossos ritos, porque os judeus faziam ritos, nós precisamos para que Cristo faça algo por nós. Eu disse aqui uma coisa, irmãos, que eu aprendi e tenho acreditado. A Bíblia diz que Deus disse assim: quem me honra, eu honrarei. Pronto. Quer receber algo de Deus? Honra a Deus, se esforça para ser uma pessoa fiel a Deus, que Deus com certeza vai te honrar. Nós é que não somos fiéis à palavra de Deus, irmãos, e no entendimento. E Paulo aqui, ele teve uma luta grande para explicar isso para os irmãos, e quem vai ensinar isso que eu estou ensinando hoje, também vai ter uma luta grande na terra, porque a igreja não quer aprender essas coisas. A igreja quer o que é mais fácil. Nós queremos continuar derrubando as muralhas de Jericó. Nós queremos continuar fazendo o mesmo jejum de Daniel, só que nós não oramos igual Daniel. Não estou dizendo que a pessoa não possa, estou dizendo que a pessoa não é o Daniel, né? Essa é a questão. Se a pessoa é uma pessoa de oração, tudo bem, mas a pessoa não ora coisa nenhuma. Mas no jejum de Daniel eu vou orar. Será? Tomara Deus, né, que se orar pelo menos está fazendo algo bom. Mas veja só, muitas igrejas nos dias de hoje, irmãos, estão voltando às tradições e ritos, colocando que é necessário algo mais ou além do evangelho para ser salvo ou receber isso ou aquilo. Mas essa não é a liberdade que Cristo nos deu. Você precisa fazer algo mais. Lembra daquela história? Compra um terreno no céu, compra indulgência, né? Eu vi, até interessante, foi um padre, que eu ouvi uma coisa hoje e ouvi um padre falando, o que deixa a coisa mais interessante, né? Um padre disse assim: não adianta ficar fazendo, o padre disse, fazendo a missa de corpo presente de muitas pessoas e simplesmente acreditando que Deus já preparou um lugarzinho para ele no céu, se ele levou uma vida, como diz, bagunçada a vida toda, nunca quis saber de Deus. A gente quer salvar a pessoa depois que ela está morta. Irmão, morreu, a gente não sabe, só Deus. Porque pode aceitar a Cristo, mudar de vida no último instante? Pode, mas a gente sabe que a proporção é menor, né? É menor a chance. E aí, às vezes, assim, para agradar a família, quer dar um jeitinho. Então, o padre não estava muito errado, não, né? E, principalmente eles que... A igreja católica que vendia as indulgências no passado. A indulgência era o quê? O fulano morreu lá da família do outro, ó, seu parente está lá no purgatório, né? Sofrendo, porque ele foi, você sabe que ele foi meio bagunceiro na terra,
Então, a alma dele precisa ser purificada. Mas se você pagar uma graninha, e foi aí que começou a venda de indulgência, ele vai conseguir um lugar no paraíso. Não tem lugar no paraíso por grana, por terreno, por o que for. Só o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Só. Tem essa conversa não. É aquilo que eu explico aqui sobre dízimo e oferta. Nós não somos judeus. Nós fazemos com o entendimento de que tudo que temos provém de Cristo. Hoje nós fazemos para Cristo, não fazemos para os levitas. Você não faz para mim, você faz para Cristo. Só que você tem esse entendimento de fé no seu coração. Eu não faço por causa da lei, eu faço por causa de Cristo, porque Cristo é o Senhor. Mas você não está comprando. Você não está comprando mansão nenhuma no paraíso. Você está abençoando a obra de Deus na terra, né? Claro que a Bíblia, Jesus disse, irmãos, que não há aquele que fazendo pela obra dele não receba muito mais no tempo presente e no porvir. A Bíblia diz isso, sim. Eu estou dizendo a pessoa que faz com aquele coração malicioso, né? A pessoa já está com aquele coração de querer trocar as coisas com Deus, não funciona assim. Não tem evangelho de meio termo, ou seja, não existe nós não podemos seguir um evangelho de tradições, ritos, e que dizem que é necessário fazer algo mais para ser salvo. Nós somos salvos mediante a obra redentora de Cristo. Se as pessoas estão ensinando isso por aí, não é isso que vocês têm que seguir. Porque o que Cristo fez por nós, irmãos, foi suficiente. Agora, isso Paulo não estava ensinando que você tem que viver de qualquer jeito. Então o crente é um fora da lei? Nós não estamos naquela lei dos hebreus, mas o evangelho, a palavra, para nós o evangelho é o poder de Deus. A lei de Cristo, aquilo que Cristo fez, o evangelho, os mandamentos, é a palavra de Deus que nos ensina. Só que veja bem, para isso, Paulo escreveu lá em Gálatas 5,19. O que a gente não deve fazer? A gente não deve estar preocupado com os ritos, com as tradições, para conquistar isso ou aquilo. A gente tem que estar preocupado na palavra se a gente não está fazendo isso que eu vou ler agora que Paulo disse. Ó, isso aqui está na Bíblia, a gente tem que seguir o evangelho. A gente não tem que viver no pecado, veja só. Viver nas obras da carne, que diz assim, ó. Nós não devemos andar na prática do pecado, nem nas ambições deste mundo, que são eu escrevi, que são em suas dissoluções, sensualidade, como a carta de Paulo nos ensina no capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está aqui, irmão, que tira a pessoa do céu, é isso aqui. Isso aqui que vai fazer com que a pessoa não herde o reino de Deus. Não é a tradição religiosa. Não é porque você não guarda o sábado, você não se circuncida, então você não vai para o céu, não. Não é isso aqui, não. É isso aqui, é o pecado. Tudo que está relacionado a isso que ele falou, ó. Adultério, fornicação, que é o sexo entre jovens, fora do casamento, né, também. Impureza, né, viver com uma vida impura, consumindo tudo quanto é tipo de porcaria. Lascívia, que são desejos pecaminosos, de coisas que a gente não pode alimentar a nossa vida. Idolatrias, né, colocar qualquer ídolo, onde só o Senhor é Deus e fora dele não há outro, não adianta querer imagem, escultura ou qualquer outra coisa. Feitiçaria, quer dizer, o que é a feitiçaria? A feitiçaria, a pessoa ia no feiticeiro fazer o quê? Ia lá para o feiticeiro resolver o problema dela, né?
Parece que está cheio de feiticeiro crente por aí. Eu resolvo o seu problema se você fazer isso aqui. Inimizades, né? Inimizades aqui, não é que tem pessoa que não se faça o seu inimigo. Não tem jeito, você serve a Deus, você vai ter muitos inimigos. Está dizendo é você criar inimizades. Você ser o criador de problema. Você ser o criador de confusão. Você ser a pessoa que só cria inimigos. Não as pessoas que se tornam o seu inimigo porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa que anda de acordo com as coisas de Deus. São duas coisas diferentes. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Heresias é o quê? É o falso ensino. A pessoa sabe da verdade, mas eu fico aqui porque é tão gostoso. Irmãos, a Bíblia diz, uma pessoa está numa igreja de heresia, está falando de Jesus, mas é heresia pura, a Bíblia diz em Apocalipse, não é nela que você tem que ficar não, povo meu. Tem que estar numa igreja que prega a verdade. Não está falando de uma igreja perfeita, que não tem problema, porque o problemático é o ser humano. Está falando daquela que ensina a verdade. Inveja, pessoa invejosa, homicídios, né? Não precisa nem explicar. Bebedice e glutonaria são cumelanças constantes, como eu preguei esses dias. Tem pessoa que parece que a vida da pessoa é só para comer. E comer, que eu digo aqui, não é o se alimentar, é o viver de festa direto, é só bagunça, não é? Coloca acima de Deus, não consegue ser fiel a Deus, porque misericórdia, como diz o ditado, a dispensa está perdendo, mas, então, irmãos, são essas coisas que tiram as pessoas do céu. É o pecado. Não é porque a pessoa, eu tenho que andar igual judeu. Não, irmãos. Quer dizer que eu vou cobrir a minha cabeça porque os judeus cobriam a cabeça? Eu não preciso. Pastor, tem gente que faz. Eu estou te ensinando a verdade do Evangelho. Cada um ensina aquilo que quer. Você não precisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de viajar. Quem gosta de viajar? Viajar é bom. Eu tenho um sonho ainda de conhecer Israel. Eu não sei o que acontece quando chega lá, né? Mas eu não quero ir lá para batizar no Rio Jordão de novo. Não, quero ir lá só para conhecer. Eu não quero chegar lá no Muro das Lamentações e me vestir igual judeus ou pôr não sei como é que chama. Como? Kippur na cabeça, pensando que se eu pôr, Deus vai me alcançar porque eu estou diante. Não, irmãos, eu sou um gentil. Eu acredito que se eu pedir algo a Deus aqui onde eu estou com fé, Deus abençoa do mesmo jeito que estiver lá. Eu não quero ir lá buscar terra do Monte Sinai, nem água do Jordão, nem óleo não sei da onde, para abençoar você, não. É por conhecimento, por conhecer os lugares que Jesus andou, por conhecer tais coisas. Porque eu não entendo. Que a gente, às vezes, quer dizer, se eu chegar lá e eu viro tradicional, eu volto às tradições. Então, Deus que eu não estou falando, como diz ditado, para pagar a língua, não. Que Deus que me perdoe. O que eu estou querendo dizer, a não ser que a pessoa que vá para lá e nunca foi batizado, ser batizado pela primeira vez, aí tudo bem. Ah, pastor, não é um batismo, é só um simbolismo, não sei o que, mas a ideia que passa é essa, né? Então, enfim, parece que a gente pensa assim, aqui sim Deus vai falar, porque foi aqui que Deus andou. Deus se limita, irmãos. Quando ele mesmo disse, o centurião disse assim, ô Senhor, nem sou digno do Senhor ir lá em casa, só a tua palavra, uma palavra que o Senhor mandar. Quer dizer, o poder da palavra, irmãos de Deus, é em todo lugar. Não precisa estar em cima do monte para Deus derramar a glória, não. Podemos e devemos ir orar no monte por um único motivo. Só por você estar num lugar separado, sem ninguém, né, te falando nada. Na igreja já é um monte de Deus também. Mas a gente pode ir, não há erro nenhum, e é muito bom, e nós já fomos e oramos no monte também, mas tratando o monte não como um lugar santo, mas um lugar onde nós nos separamos, deixamos, como diz a cidade, Jesus se separava e ia para o monte orar, como diz, porque não tinha jeito, se eu fosse orar perto dos outros ali, ninguém ia deixar ele orar. Mas Deus, irmãos, não necessita de um lugar para ele manifestar a glória dele. A Bíblia diz em Isaías que a glória dele enche a terra. E tem gente pensando que a glória de Deus está contida
Ah, está contida lá em tal igreja. A glória de Deus está lá, contida na vida de tal pastor, de tal fulano. Não, irmãos, a glória de Deus, ela enche a terra, Isaías falou. Então Paulo nos ensinou que em Cristo nós já somos verdadeiramente livres. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. E para terminar, eu quero ler para você algo que eu escrevi aqui também, que o Senhor me deu, que diz assim, ó: todos aprendemos por meio do Evangelho o que é pecado e o que não é, e como devemos viver para Cristo, amém? Todos aprendemos isso. Agora veja só, Paulo nos ensinou a vivermos sem ritos e tradições da lei, mas também nos ensinou que devemos andar em espírito, e não no pecado e nos desejos carnais. Os ensinos contidos no Evangelho são bem claros quanto à liberdade que Cristo nos dá. Liberdade essa que não nos deixa presos no jugo do pecado, porque o pecado é uma escravidão que muitos fingem não ver. Irmãos, isso aqui que Deus me falou, eu achei, como diz o ditado, o povo fala na igreja, achei forte, né? Forte. O pecado é uma escravidão que muitos fingem não ver. Tem crente em outros ditados, né? Bem grotesco. Tem crente se fazendo de besta, irmão, na casa de Deus. Fingindo não ver o pecado, fingindo que não sabe das coisas, fingindo não entender direito. Mas nós que servimos a Deus, você vê a pessoa, você sabe que a pessoa, como diz, né, está fazendo corpo mole para a fé. Porque, irmãos, como diz o ditado, tem muita gente que não está de gaiato no navio. Ninguém que está dentro do barco de Cristo está de gaiato no navio. Cristo ensina a verdade, irmãos, do Evangelho. Aí a pessoa quer estar na igreja, mas quer estar lambuzando, né, no mundo, quer estar na igreja, mas quer seguir os padrões do mundo, quer estar na igreja, mas quer estar se alimentando das coisas do mundo, quer estar na igreja comendo do Evangelho, mas quer comer também a comida dos porcos. Irmãos, uma pessoa está numa luta para sair de um pecado é uma coisa. Agora, uma pessoa simplesmente se acostumar, um pé na igreja, eu sigo aqui, é como se fosse, já viu, tem um desenho que passa na internet, não sei, que faz uma pessoa de um lado, ela é de uma cor, de um lado é de outro, né? Porque o lado dela mal e o lado dela bom. Não é assim, irmãos. Todos nós sabemos, diante da palavra de Deus, temos aprendido o que é certo e o que é errado diante de Deus. Nós temos que nos esforçar para viver o certo da palavra de Deus. É isso. Não é as tradições, os ritos. É se esforçar para viver o Evangelho. É isso. E quem não quer viver? Irmãos, cuidado com quem não quer viver o Evangelho. Porque quem não quer viver o Evangelho, ele acaba, como diz o ditado, ele acaba tirando a pessoa da fé. Porque ou você evangeliza, ou o diabo, ele faz você seguir o lambuzado, como diz o ditado, né? O filho pródigo teve vontade de comer a comida do porco, por quê? Porque ele estava alimentando, não tinha mais nada para comer. Nós, irmãos, eu vinha dirigindo o carro e o Senhor ministrava meu coração. Nós nessa terra, vai ser colocado um monte de prato diante da gente. Por exemplo, a gente abre a internet, você entrou no Facebook, vai aparecer prato de todo tipo de alimento. Todo tipo. Qual a gente vai comer? Os olhos da gente já estão sendo bombardeados. A gente tem que orar para Deus purificar. Só que o pecado tal que quando a gente começa a se alimentar daquilo. Entendeu a diferença? A gente vai ver um monte de coisa nesse mundo, até o que você não quer hoje em dia. Só que você não pode se alimentar do mal. E tem muita gente se alimentando do mal e dando mal para o outro comer. Primeiro pecado em todo mundo, como? Eva se alimentou, come também, Adão. Bobão. Como o marido diz. Bobão, né? Ou não foi assim, né? Tem hora que eu solto umas, não é assim nas pernas, né? Come também, Adão, bobão. Come, besta. Comeu. Então, tem gente, irmão, que está se alimentando do mal, quer dar o mal para o crente comer.
E nós temos o nosso alimento, que é a palavra de Deus. Você vai ver o alimento, vai desejar, mas não faça igual Esaú, né? Que sopa gostosa, já troca a bênção pela sopa de lentilha. Vamos colocar de pé, irmãos, e que a nossa vida não seja assim. Que Deus nos dê força para nós andarmos sempre na liberdade que Cristo nos libertou. Essa foi a palavra, o estudo que o Senhor me deu para hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Coloca um fundo musical para a gente, por favor. Talvez algumas coisas quis te prender, te sujar, tentar te colocar na escravidão novamente, mas Cristo te fortaleceu. E Ele nos chama para sermos nova criatura sempre. Senhor, nós oramos nessa noite. Estamos aqui por causa do Teu amor que nos alcançou, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor é o carpinteiro da nossa vida, que nos escondeu em Tua presença, que nos guarda debaixo das Tuas asas e nós nos sentimos seguros em Ti. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se necessário, queremos voltar ao primeiro amor todos os dias. Não queremos nos alimentar do alimento de Satanás. Por isso pedimos, Senhor, perdoa os nossos erros e pecados, purifica a nossa vida, o nosso coração, para que o único alimento que nós possamos consumir espiritual seja a Tua palavra. E assim como nos ensinou o apóstolo Paulo, podermos andar em espírito e em verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja que aqui está, e cada pessoa, Senhor, que me assiste por meio desta live e ouviu a Tua palavra nessa noite, Senhor. Toca a vida dessa pessoa com o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, que transforma, que liberta, que restaura a vida de cada pessoa nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo.